Shalom, Adonai, amados, graça e paz, que o Senhor Jesus Cristo possa tocar o teu coração nesta noite. Shalom, Adonai, você que está em casa, que o Senhor Jesus Cristo possa também, de igual modo, tocar o teu coração. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, dar início a esse culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Amém, igreja? Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido, eu entro em tua presença através desta oração pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, meu Senhor, apresentando, ó Pai, a minha vida, apresentando, ó Pai, cada um aqui presente, apresentando os que estão em casa diante de Ti, ó Pai, e eu lhe peço, ó Espírito Santo, que Tu removas o pecado nesta noite, que Tu alcances, ó Pai, os corações e traga os Teus filhos de volta, meu Pai, para dentro da Tua casa. Ó Espírito Santo de Deus, eu lhe peço, visita os lares que estarão ouvindo esta mensagem, visita cada casa, Pai amado, aqui neste lugar. Em o nome poderoso de Jesus Cristo, ó Pai, eu venho diante de Ti, me apresentar diante do Teu trono, para oferecer a minha oferta e o meu sacrifício de louvor e adoração, a fim de que Tu possas receber o louvor, a honra e a glória eternamente, porque só Tu és digno, Senhor, nosso Deus e Deus nosso. Assim eu já te agradeço pela tua presença, Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém, amada igreja. Louvarei o Senhor eternamente, porque o Senhor Deus tem feito grandes coisas, amém? O Senhor nosso Deus ele tem feito muitas coisas em nosso meio, nos nossos dias. E ele é o motivo da nossa adoração, ele é o motivo da minha alegria. Amém? Abra sua Bíblia, vamos ver o Salmo 116. Eu quero louvar o Senhor. Com os meus lábios, eu quero louvar o Senhor. Eu quero bendizer o Senhor Deus nesta noite, porque eu pedi também, declarar o meu amor a Ele. Está escrito em Salmo 116, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu. Quando lhe fiz a minha súplica, Ele inclinou seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. Amém? Vamos ver mais uma vez? Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu. Quando lhe fiz a minha súplica, Ele inclinou seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. Eu o invocarei toda a minha vida. Amém, amada igreja? Que você possa expressar o seu amor ao Senhor Jesus Cristo nessa noite. Sim, que você possa declarar as suas grandezas. Porque grandes são as suas obras, Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Grandes são as suas obras. Que você, amada igreja, possa louvar o Senhor. Bendizer ao Senhor de todo o teu coração. Louve ao Senhor, amém? Nós vamos declarar. Grandes são, Senhor, as tuas obras. Grandes são as tuas obras, Senhor. Esse aqui é o cântico de Moisés que nós vemos lá em Apocalipse. Apocalipse. Ali está essa canção. Apocalipse capítulo 15. Amém, igreja? Aleluia. Você possa louvar o Senhor de todo o teu coração, amém? As obras, Senhor, tudo poderoso, justos e verdadeiros são
os seus caminhos. Grande canção das suas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos. Ó Rei das nações, que não temerá, que não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, que não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Aleluia! Ó Rei das nações, que não temerá, que não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. O Senhor é o meu pastor, nada
as águas calmas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitado em paz em verdes pastos, leva-me as águas calmas. Repousar a minha alma, sim, Senhor, guia-me pelo caminho certo, guiando pelo vale escuro, onde a morte está bem perto. Eu nada temo, estou seguro, Deus me guia e me protege diante dos meus inimigos. Me prepara onde com olhos santos, Senhor, e o meu cálice transborda. Para sempre, para sempre, diante dos meus inimigos, uma mesa me prepara. Unge-me com óleo santo, o meu cálice transborda. Sua bondade e amor certamente me seguirão. Tua casa habitarei para sempre. Para sempre. Estás aceitado. Sempre cuidando, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com teu
Como é bom louvar o Senhor aí, eu amo louvar o Senhor. Vamos ver novamente o verso que nós vemos no início do culto. Vou gravar sua Bíblia novamente. Eu amo o Senhor. Salmo 116. Porque eu amo o Senhor. Salmo 116. Antes de entrarmos na palavra, Salmos 116, o pastor vai estar vendo novamente, diz assim: eu amo o Senhor porque Ele me ouviu. Quando lhe fiz a minha súplica, Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. Amém? Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Aleluia! Até aqui, igreja, pode se sentar. Essa noite o pastor ele quer abordar com a igreja acerca das alianças que o Senhor Deus fez aqui nessa terra com a gente. Na verdade, o pastor ele vai focar pelo menos em uma das alianças que é o mais importante. A aliança que nos garante a vida eterna. E existem algumas coisas que eu quero revelar para a amada igreja nessa noite, que você encontra sempre quando o Senhor faz uma aliança. Isso é, quando você começa a conhecer a Deus, você começa a observar algumas coisas em comum ao longo da aliança que o Senhor Deus foi fazendo com o seu povo nessa terra. E então nós vamos perceber, pelo menos, algumas coisas que havia em comum nessas alianças, para que você possa olhar para essa aliança principal hoje nos nossos dias e reconhecer o tempo que você está vivendo, reconhecer esta hora, então poder receber do Senhor a recompensa que Ele prometeu, que Ele garantiu quando Ele fez através desta aliança. Amém? Para nós começarmos, não tem lugar melhor para se começar a falar de aliança, a não ser através da vida do patriarca Abraão. Na época, Abraão. Porque nós sabemos que ele veio a ser o nosso pai. Ele veio a ser, sim, o nosso pai. O Senhor é óbvio que também fez aliança com Noé, mas eu quero, a partir de Abraão, como disse, existem várias alianças de Deus com o homem. E eu quero pegar pelo menos duas alianças que o Senhor Deus ele fez nessa terra, e então levar e trazer um entendimento para a amada igreja, que uma delas é tão poderosa para mim e para você hoje. Isso é a aliança que Ele garante a eternidade para o seu povo. Porque em outras alianças Ele falou: você vai conquistar a terra. Em outra aliança, o Senhor ele disse: eu não vou mais trazer o dilúvio. Mas nesta aliança aqui, o Senhor ele disse que você receberia uma vida ao lado dele eterna. Então isso aqui eu creio que seja mais importante para você hoje. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, para nós começarmos através e a partir ali do patriarca Abrão na época, Abrão, né? Porque Deus ainda não havia mudado o seu nome. Gênesis capítulo 15, quando o Senhor faz uma promessa para Abrão, e então nós podemos ver na palavra do Senhor que é tão poderosa e profunda, que quando o Senhor ele faz uma aliança com Abrão, ele também deixa muito claro que algumas coisas fariam parte daquela aliança. Em outras palavras, algumas coisas precisariam acontecer, e Abrão precisava receber essas informações do Senhor, de que alguns acontecimentos deveriam acontecer. E quando ele visse aqueles acontecimentos, ou melhor, o seu povo, os seus descendentes participassem desses dias, desses acontecimentos, eles poderiam saber que aquilo ali faria parte da aliança que Deus tinha com eles, e então eles poderiam reconhecer o tempo que eles estavam vivendo.
Gênesis, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Depois de tudo sairão com muitos bens. Nós sabemos que quando o povo de Israel saiu do Egito, o Senhor fez com que o povo achasse graça diante dos egípcios e despojasse ali as riquezas deles e saísse com eles. Amada igreja, o sofrimento faria parte da aliança. Deus estava prometendo a Abraão acerca da sua descendência, que seria muito grande, muito numerosa, e que ela habitaria num lugar seguro. O Senhor estabeleceria os seus descendentes ali no lugar seguro. Está falando com os descendentes de Abraão. Guarda isso durante esta noite. Mais de vários. Nessa aliança o Senhor está enfatizando aqui sobre vários descendentes. Ou seja, os seus descendentes, né? Aqueles que virão depois de você, Abraão, né? Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros. Seus, plural. Mais de guarda isso. Quero enfatizar bem isso aqui, também, em nome de Jesus. Então, aí ele deixou claro que haveria um sofrimento. Isso é, o sofrimento faria parte desta aliança. E nós conseguimos enxergar esse sofrimento e o cumprimento desse sofrimento em Gênesis e Êxodo. Vamos abrir a Bíblia agora em Êxodo, um pouco mais à frente. No primeiro capítulo, nós vamos ler os versos 12 e o verso 13. Novamente. Diz assim a palavra do Senhor: todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Então, os egípcios os oprimiram e os sujeitaram a cruel escravidão. Aqui estava se cumprindo essa parte da aliança que Deus havia estabelecido com Abraão. Uma das coisas era que o povo sofreria. Olha só, os seus descendentes sofrerão, Abraão. Sim. Mas quando isso acontecer, saiba que isto faz parte da minha aliança. Eles serão escravizados por 400 anos. Exato, 400 anos é 400 anos. Então, depois desses 400 anos, nós sabemos que o povo de Israel saiu do Egito. O Senhor, ele cumpre a sua palavra também. Nós devemos cumprir os propósitos do Senhor nessa terra. Existe promessa do Senhor se cumprindo através das nossas vidas nos dias de hoje. E você precisa conhecer qual é a aliança para que você possa olhar esses acontecimentos e assim você poder ter fé e esperança de que isso faz parte, de que isso é preciso acontecer. Isso está dentro e cumprido na aliança. E assim você possa achar paz no Senhor. Isso é o objetivo, bem? Então isso é importante para você também reconhecer o Messias. Conhecer a aliança que Deus fez com o seu povo. Isso é importante. Isso é importante agora para a igreja reconhecer o Messias. Igreja, nós precisamos conhecer. Precisamos conhecer essa aliança, bem? Saber sobre esses acontecimentos que estão dentro da aliança, porque na verdade Deus ele revela o tempo. Deus revela aquilo que Ele está para fazer. Sim, através da aliança há uma mensagem dentro dela. Existe uma mensagem de Deus dentro da sua aliança. Quando Deus falou a Abraão, olha aqui, olha só, eu estou estabelecendo uma aliança contigo, mas tem uma mensagem aqui dentro dessa aliança, e a mensagem é que os seus descendentes sofrerão,
precisará acontecer algumas coisas. Isso faz parte da aliança. Existe uma mensagem dentro da aliança de Deus. Amém, amado? Igreja. Nós estamos começando a ver algumas coisas que estão relacionadas com a aliança do Senhor. Porque se o povo de Israel soubesse e conseguisse enxergar algumas dessas coisas, eles teriam reconhecido isso. Eles saberiam que aquele rei glorioso, cheio de glória, que eles estavam esperando o Messias, isso é Jesus Cristo, aquela aliança acerca do Messias, aquela aliança, parte daquela aliança era de que haveria um sofrimento. Então, quando eles vissem Jesus Cristo sofrendo, eles então poderiam reconhecer que aquilo era a aliança de Deus acerca do Messias. Mas não, eles não conseguiram enxergar, eles não souberam reconhecer a aliança. Por isso ele falhou em reconhecer o Messias. Mas não poderam, Cristo. Aleluia, isso é muito poderoso. Muito poderoso. Existe uma aliança que Deus estabeleceu agora com o seu servo Davi, aonde, diferente de Abraão, ele estabeleceu uma aliança com o seu descendente. Ele especificou bem claro: Davi é o teu descendente, o único. Sobre esse estabelecerei o teu trono para sempre. Isso é acerca do Messias. Acerca do Messias, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias agora em 1 Crônicas. Nós leremos o capítulo 17. 1 Crônicas, capítulo 17, dos versos 11 até o verso 14. Eu vou ler, está escrito: quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos, para suceder. Eu estabelecerei o reino dele. É ele que vai construir um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. Aliança davídica, aliança com Davi. Um dos seus filhos será rei, líder do povo de Deus. Ele conduzirá o povo de Deus eternamente, como nós vimos aqui no verso 14. Amém, amados? Então nós sabemos que acerca da aliança do Messias, que o Senhor estabeleceu ali com Davi, há uma coisa que nós sabemos para identificar o Messias, que ele viria da linhagem de Davi, porque será um dos seus filhos. Por isso que nós também conhecemos ele como Jesus, filho de Davi. Ele veio para essa terra e ele também foi conhecido como filho de Davi. Mas agora, olha só que interessante. Vamos voltar e ler o verso 9. Está escrito assim: e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar, e não mais sejam incomodados. Não serão mais incomodados, não serão mais oprimidos. Haverá paz. Lembra que a primeira aliança com Abraão, o Senhor parte daquela aliança, se daria ali no sofrimento, em que aquele povo não seria escravizado. Então, isso é o povo de Deus, ele já foi escravizado. Agora o Senhor está garantindo que, com a vida do Messias, isso é através do descendente de Davi, da linhagem de Davi, Jesus, o Filho de Deus, através de Cristo Jesus. O Senhor está garantindo agora o que faz, porque ele está falando que não seria mais incomodado o seu povo. Ora, se ele seria o líder, o condutor desse povo que reinaria para sempre, o rei do povo de Deus, que conduziria o povo para sempre, reinaria sobre o povo para sempre. E agora nós vemos aqui, no verso 9 aqui, o
pouquinho anteriormente aqui ao que nós lemos, nós vimos que esse povo eles não seriam incomodados. Então, é óbvio que seria um reino de paz. Eles não seriam novamente maltratados. O Senhor está prometendo um reino de paz. Então, a aliança que o Senhor estabeleceu através de Jesus Cristo foi uma aliança que ela promete o quê para as pessoas? Paz. Paz. Mas essa paz está em Jesus Cristo. E ele disse, a minha paz eu não dou como o mundo dá. Não tem como você comprar essa paz. Essa paz está em Jesus. Você precisa estar em Cristo Jesus para receber essa paz. Aleluia. Um reino de paz. Isaías, capítulo 9. Eu quero ler as passagens. Em nome de Jesus. Isaías, capítulo 9. Eu vou ler o versículo 7. Nós começamos a entrar em algumas coisas que nós podemos identificar que existe dentro do reino de Deus para o Messias. Isso é paz. Então, quando aqueles judeus, eles veem Jesus, e eles estão querendo matar Jesus, eles não estão com isso buscando paz. Eles não conhecem o reino de Deus. Por isso que eles tentaram matar, por isso que eles perseguiram Jesus. Eles não conheciam essa aliança. Não. Eles não sabiam que algumas coisas que continham que faziam parte dessa aliança. Então, agora eu estou abrindo um pouco mais para a igreja que dentro dessa aliança, que nós estamos vendo aqui um descendente da linhagem de Davi, que será rei, que conduzirá o povo, e que ele reinará para sempre, e que o seu reinado será um reinado de paz. Agora nós estamos começando a ver o Messias, a reconhecer o Messias nesta aliança. Estamos podendo agora olhar para o Messias, as profecias que apontam para o Messias. As profecias que os judeus não conseguiram enxergar o Messias. Não. Eles não conseguiram enxergar. Não. Eles não sabiam que parte da aliança de Deus se dava no sofrimento. No sofrimento do seu filho de Jesus. Eles só conheceram a parte que lhes cabia receber. Mas eles não conseguiram identificar a parte que se exigia deles. Não. Então, eles falharam nessa missão em reconhecer o Messias. Eles não conseguiram enxergar quem era o Messias. Eles não sabiam quem era Jesus. Eles não sabiam quem era Deus e não sabiam das coisas do reino de Deus. Porque eles não conseguiam ver estas coisas que nós estamos vendo que está dentro do reino de Deus. Isso é paz. A primeira coisa. Nós vemos a primeira coisa dentro do reino de Deus. Isso é paz. Isso é paz. Eu tenho paz com Deus. Isso é o hábito do meu coração, diz a palavra. A importância da paz. Agora vamos ver que a paz é tão grande que ela faz parte do nome do nosso Messias. Isso é, a forma como ele agora pode ser reconhecido através da paz. Isaías capítulo 9, versículo 7, está escrito assim: ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido agora, igreja, mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O Deus do Senhor dos Exércitos para isso. Estão começando a perceber que dentro do reino desse Deus poderoso, chamado de Messias, e também príncipe da paz, o seu reinado é de paz, sobre o reino de paz, nós estamos começando a ver agora que para se estabelecer o reino de Deus, ele é mantido através de justiça e de retidão. Não tem como estabelecer o reino de Deus sem a justiça. E agora, mais uma vez, começamos a ver o Messias. Estamos começando novamente a ver o Messias. Porque quando você vai lá, vamos abrir Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, capítulo, versículo 33, está escrito assim. Vamos ir para Jesus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
Isso é o suficiente. Busque em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Paz com Deus e a tua justiça. Isso é poderoso, isso aqui é Jesus. Busque a justiça do Senhor. Em primeiro lugar, a justiça do Senhor. Veja, o reino de Deus é estabelecido, é mantido através de justiça e através de retidão. É através de justiça que o reino de Deus é estabelecido. E que reino? Esse reino de paz. Então, quando ele fala, busque em primeiro lugar o meu reino, sim, o teu reino, Senhor. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a tua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Isso ele está enfatizando exatamente isso. Ele está enfatizando que agora existe uma importância da justiça para o reino de Deus. Por quê? Se o reino de Deus é o reino de paz, e esse reino de paz é estabelecido através da justiça e do caminho reto, daquilo que é justo. Ele está dizendo que, olha só, para você conhecer o reino dos céus, você precisa conhecer a justiça e a paz de Deus. A justiça, tornar justo aquilo que realmente é justo. Aquilo que é justo para o reino de Deus. Meus amados, a importância da justiça para o reino de Deus, ela é tão grande, que os céus eles estão olhando para a terra a ponto de procurar a justiça de Deus. Porque existe uma conversa no céu de que naquele dia, quando o céu achar justiça na terra, terá chegado as bodas do Cordeiro. Então a justiça de Deus na terra faz parte da aliança do Messias. Tem tudo a ver com o reino dos céus. Em outras palavras, quando o céu ele olhar para a terra e ele conseguir enxergar a justiça, os céus conhecem a aliança e ele sabe que a noiva poderá vestir justiça à chegada às bodas do Cordeiro. Aleluia! A justiça de Deus. Aquilo que é justo. E o que é justo para o Senhor? O que tem sido justo para o Senhor? O que é que tem sido justo para Deus? Não é a justiça do homem. Não é a justiça desta terra. Não. Essa mensagem não tem nada a ver com essa terra. Nós estamos falando da justiça de Deus, porque o Senhor Jesus ele falou, busque o teu reino e a tua justiça. E o que vem a ser a justiça de Deus? Pastor, o que vem a ser esta justiça do Senhor? Veja, a justiça do Senhor, ela está em Jesus Cristo. Ela está em Jesus Cristo. É por isso que, quando existe essa conversa nos céus, procurando a justiça de Deus na terra, e então, quando eles identificam a justiça, por conhecerem toda a aliança e saber que agora o fruto de justiça na igreja, ele faz parte dessa aliança. Qual é a aliança? Qual é a aliança que o Senhor está falando? O Senhor está falando de um reino que o Messias reinará com o seu povo, com o povo de Deus para sempre. Isso tem a ver com união entre o povo e Deus. Isso tem tudo a ver com comunhão. Foi por isso que Jesus veio para a cruz. Foi para reconciliar o pecador a Deus. Foi porque isso foi quebrado lá atrás, através de Adão, as obediências. Então Jesus, através do seu sacrifício, ele trouxe e a graça superabundou aonde o pecado tinha operado. Então agora nós começamos a ver, amada igreja, que quando o céu, dentro dessa conversa, ele identifica a justiça na terra, por causa de conhecer, por causa de saber, assim. O céu sabia. O céu conhecia a aliança do Senhor. Ele conhecia. Vamos abrir agora em Apocalipse, capítulo 19. Os céus
Ele conhecia porque ele sabia dessa aliança entre Deus e o povo dele, aonde existiria um dia que Deus se uniria com o seu povo e se casaria, isso é, haveria uma união, porque eles reinariam com o Senhor para sempre, estariam para sempre com o Senhor, isso é, união com o Senhor, para sempre. O Messias veio para trazer essa comunhão com Deus para sempre, e ela começa a partir de agora em santidade. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor, não tem como ter comunhão entre luz e trevas. Começa agora esta comunhão com Deus. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7 e o versículo 8. Está escrito: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado-lhe um fino, brilhante e puro. Olha só, o céu disse: vamos nos alegrar e dar glórias ao Senhor, porque já chegou a hora do casamento do Cordeiro. Os céus, conhecendo esta aliança que uniria o povo de Deus com o Senhor, ele, ao ver a justiça, isso é, os atos justos dos santos, ele pode saber então que aquilo ali, aquela justiça na igreja, ela fazia parte da aliança, aonde Deus estaria para sempre com o seu povo. E quando então os céus observam a justiça na igreja, ele recebe essa informação dos céus com alegria. Ele pode agora declarar: ei, vejam a justiça, eles estão vendo a justiça nessa terra. É chegado às bodas do Cordeiro. Viu por que você precisa conhecer alguns eventos, alguns acontecimentos dentro da aliança? Para quando você vê e observar algumas coisas acontecendo ao seu redor, você poder identificar aquelas coisas e saber que isso, na verdade, faz parte da aliança de Deus com o seu povo, e então você também, junto com o céu, possa se alegrar e se preparar com toda a tua força, porque é chegado o ponto do Cordeiro Messias, está vindo. Jesus está voltando para uma igreja justa, reta, santa e fiel, lavada e remida com o sangue do Cordeiro. Vamos abrir agora no livro de Oséias. Depois de Daniel, Oséias, capítulo 2, versículos 19 até o versículo, na verdade, 23. Diz assim: eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão. Com amor e compaixão. Novamente. Eu me casarei com você com justiça e retidão. Por isso a justiça é tão importante para esta aliança, para este casamento. E a manifestação da justiça revela o casamento de Deus com o seu povo. O casamento de Deus com o seu povo. O reino de Deus é estabelecido com justiça e com retidão. Não é com pecado. Não. Justiça e retidão. Essa é a palavra do Senhor. É isso que está escrito. Então vamos ver o verso 23. Ele diz: eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que chamei não amada. Direi àquele chamado, não meu povo: você é meu povo. E ele dirá: tu és o meu Deus. Aqueles pecadores que não eram considerados povo de Deus, o Senhor está dizendo que depois da justiça, depois de uma transformação, depois de se tornar justo, o Senhor vai olhar para ele e falar: você é meu povo. E ele vai dizer: tu és o meu Deus. Sem passar pela justiça, não tem como ser identificado como povo de Deus. Sem se tornar justo, você nunca será reconhecido como povo de Deus. Sem ser liberto, você jamais poderá reconhecer o Messias como o seu Deus. É isso que o Senhor Deus está falando. Messias, ele é a justiça de Deus na terra. Ele é a justiça de Deus. Os judeus falharam em reconhecer o Messias.
porque eles não conheceram a aliança. Mas vocês não têm desculpa. Não tem. Vocês não têm desculpa em não reconhecer o Messias. Vocês não podem dizer que vocês não tiveram a chance de reconhecer o Messias através da sua justiça. Não. Não. O poderoso profeta do Senhor, Dr. David Owen, tem percorrido os 4 cantos dessa terra bradando, gritando com todo o seu pulmão, com todo o seu fôlego, desesperado para que as pessoas agora se arrependam, porque ele sabe que existe esse processo do pecador se tornar justo para ser aceito de Deus, diante de Deus. Isso precisa haver uma mudança e uma transformação na igreja e na adoração a Deus. Precisa santidade para se adorar a Deus, porque Ele é santo. Não. Deus não se agrada de sacrifício com defeito. Deus não se agrada dessas ofertas com defeito. Não. Ele está querendo santidade. O Senhor Jesus está voltando e Ele está pedindo à igreja que se prepare, que se torne justa, porque o céu está esperando desse povo justo e faz parte dessa aliança. Então esse povo será tomado em justiça e retidão. Eu me casarei com você, diz o Senhor. Em justiça e retidão é mantido o reino dos céus. O reino de paz, você encontra paz, a verdadeira paz, no príncipe da paz, somente através da verdadeira justiça. E agora nós veremos aonde está essa justiça. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3. A verdadeira justiça que veio do Senhor. Por isso, Jesus disse: busca em primeiro lugar o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça. O reino dos céus e a sua justiça. Busque a justiça do Senhor, igreja. O que é a justiça do Senhor? O que vem a ser a justiça do Senhor para você? Para mim? Eu fico com o que está na Bíblia. Romanos capítulo 3, versículo 21, está escrito assim: o subtítulo é a justiça por meio da fé. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei da qual testemunham a lei dos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem. Não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Agora no versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo. Você só pode ser justificado por Cristo. Isso é gratuitamente. Isso é de graça. Isso não é preciso pagar para receber do Senhor. Nunca foi preciso pagar para receber do Senhor. Essa justiça é do Senhor. Porque quando você vê a Bíblia dizendo, em Isaías capítulo 53, versículo 4, e agora Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele está dizendo, igreja, Ele já levou as tuas enfermidades. Ele já pagou o preço pelos seus pecados. Ele já fez tudo o que precisava. Quando parte dessa aliança se cumpriu, isto é, quando houve um sofrimento, quando Ele sofreu. E agora, para você receber os milagres, agora para você ser sustentado, agora para Deus abrir as portas do céu e se revelar para você, não precisa pagar a Deus. É de graça. É por meio da graça do Senhor Jesus, gratuitamente. Assim também a igreja não consegue reconhecer essas coisas, porque eles não conhecem a aliança, eles não conhecem a palavra de Deus, eles não sabem o que faz parte desta aliança, e o que mais é importante dentro desta aliança agora, não é como estão pegando aí fora o dinheiro, mas sim a justiça dentro da igreja. Então o céu diz que quando ele ver a justiça dentro da igreja, ele saberá que agora acontecerá o casamento e a união. Então, eu vou dizer para você, meus amados,
que o Cordeiro de Deus, quando ele vem, ele tira o pecado do mundo. E se ele é a justiça de Deus, e a justiça precisa se revelar na igreja, o pecado precisa ser removido na igreja. É isso que é o mais importante, não é o dinheiro. O que adianta? O que adianta? Receber riqueza e não remover o pecado. Não pode ter fruto de justiça se pagando com dinheiro. Vem cá, planta uma semente, receba o seu milagre. Dá 10, receba 20. Olha o copo, olha o leite, olha o caneco, olha o sal. Eles estão comercializando as coisas do Senhor, porque não conhecem a palavra de Deus. E a igreja está em apostasia por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O meu povo morre por falta de conhecimento. Vocês pecam por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. O poder de Deus que se manifesta na revelação de Jesus Cristo. Quando Ele te torna justo, quando Ele remove o pecado da tua vida, quando você agora abandona o pecado. Isso é o poder de Deus, isso é o Evangelho. Mas quando você olha para a igreja e você vê o pecado sexual, a cobiça, a mentira, isso não é justo diante de Deus. Quando você vê a pregação do dinheiro, isso não é justiça de Deus. Então eu não posso ver a justiça de Deus dentro da igreja. Quando eu olho e eu vejo a nudez, eu vejo o pecado. Eu não posso. Então, quando a riqueza se tornou mais importante do que o ser justo, eles estão rejeitando a cruz de Cristo. A cruz, o sangue. Não. O sangue de Jesus tem poder para te transformar. Você precisa abandonar o pecado. Precisa abandonar o pecado. É isso que é o mais importante. Não adianta pregar voto em campanha se não abandonar o pecado. Não vai entrar no céu. Então está escrito que muitos dirão: Senhor, expulsamos demônios e fizemos muitas coisas. E ele vai falar: eu não vos conheço. Eu não tinha um relacionamento contigo. Você vivia em pecado. Portanto, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. O abandono de pecado é a manifestação da justiça de Deus. O que é o mais importante para você entrar no céu? Por que a igreja não usa a Bíblia? Por que o povo de Deus não usa a Bíblia para servir a Deus? Por que as pessoas não usam a palavra de Deus? Estão pregando sobre o sal, estão pregando sobre voto, sobre campanha, sobre vassoura ungida, sobre lenço, dentro da casa de Deus. Estão pedindo dinheiro em troca de milagre. Isso não vem e nunca veio do Senhor. Isso é abominável a Deus. Isso é abominável. Por isso eles não puderam reconhecer a justiça e o Messias. Eles, na verdade, nunca reconheceram. Nunca vão reconhecer desta forma. Vamos abrir em João 1:29, que nós lemos aqui, que eu citei. Está escrito no livro de João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a remoção do pecado é a presença da justiça na igreja. E isso revela o tempo do casamento. Agora, a falta da justiça na igreja revela outra coisa. Isso é apostasia, que também faz parte desse tempo. Então é óbvio que Jesus Cristo está às portas. E o que é mais importante agora é que você conheça a aliança. Amém, amada igreja? O mais importante agora é que você conheça a aliança. Quando você conhecer a aliança de Deus, quando você realmente, de fato, conhecer a aliança de Deus, você verá esses acontecimentos e você saberá que isso faz parte da aliança.
duas coisas aqui. Primeiro, a justiça dentro da igreja. E também, do outro lado, a apostasia. E a justiça, como nós vimos em Apocalipse 19, 8, ela é o quê? Os atos de justiça dos santos. Então é óbvio que o Senhor está falando de uma justiça no meio do seu povo. Ele não está esperando justiça do mundo, porque o mundo não pode ser justo. Agora, que diferença faz para o mundo e a igreja, que não se arrependeu dos seus pecados e se tornou justo? Qual a diferença? Qual a diferença? O Senhor está identificando o seu povo como um povo justo. O meu povo será um povo justo. Os atos de justiça dos santos. Então, duas coisas. Atos de justiça dos santos. Isso é justiça dentro da igreja. Isso é remoção de pecado dentro da igreja. Isso é o poder do sangue de Jesus, que pode agora expelir essas maldições do inferno de dentro da casa do meu Pai. Isso é um sinal deste tempo, faz parte desta aliança. Mas o Senhor Jesus Cristo também disse em Mateus capítulo 24, que surgiria o quê? Um tempo de apostasia, aonde muitos enganariam as pessoas, falsos apóstolos, falsos e falsos, apóstolos do dinheiro, apóstolos da carne, apóstolos do inferno e do pecado de Satanás, enviados para conduzir o povo para essa terra, pregando um falso evangelho, que não tem poder para libertar as pessoas. Um falso evangelho que é pregado e as pessoas não passam por uma transformação. Não. Um falso evangelho que só está interessado nos grupos. Um falso evangelho que não tem poder e autoridade para tornar o pecador em um homem justo, aceito diante de Deus. Esse evangelho do dia não tem esse poder. Então, duas mensagens estão sendo pregadas agora. A mensagem do reino dos céus, isso é a justiça de Deus revelada em Jesus Cristo, que transforma o pecador em para justo, e através do sangue ele pode ser aceito por Deus. E a outra mensagem que fala, planta uma semente aqui, receba o milagre, e aceita o pecado dentro da igreja, e essas coisas. Isso substitui o sangue, na verdade, por outras coisas, por lenço, por cadeira, por pó, por tantas outras mentiras. Ofensivas do diabo dentro da casa de Deus, o mundo dentro da casa de Deus. Não tem, esse evangelho não tem poder nem autoridade para repreender o pecado, eles não podem pronunciar a santidade, eles não conseguem pregar justiça, porque eles mesmos não vivem justiça. Eles não vivem com Deus, não têm comunhão com Deus, não podem andar com o Senhor. Mas agora você recebeu a justiça do Senhor. Você precisa agora dar frutos de Deus, de arrependimento, frutos de justiça. Frutos de justiça. Frutos de justiça. Você precisa dar frutos de justiça. Isso é transformação. Transformação. Por isso está escrito que o justo viverá por fé. De fé em fé. De glória em glória. Superando, crescimento, rompendo. Tem que haver um crescimento no relacionamento com Deus. Tem que mais do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé, no nome de Jesus, e conhecer a aliança. Conheça a aliança nesta noite. Feche os seus olhos. A você que está em casa também, que você possa nesta noite conhecer a aliança. Para que você possa reconhecer o Messias e saber que esses acontecimentos que estão acontecendo, e o que é mais importante para Deus agora é identificar a justiça. A justiça de Deus que transforma o pecador e faz com que ele agora possa abandonar o pecado pelo poderoso sangue de Jesus. O Senhor está te procurando. Produz a frutos de arrependimento. Porque se o Senhor não vier com teu sangue te justificar, você nunca será justificado. E se é que o sangue de Jesus te tocou e te justificou, deve haver uma mudança. É isso que o Senhor está falando, tem que ter crescimento. Se o sangue de Jesus te tocou, você diz que já aceitou o Senhor Jesus, já reconheceu o Evangelho, está vivendo com Deus, você olha para a sua vida e você não vê um crescimento na presença do Senhor, se você não vê a autoridade do Senhor aumentando na tua vida, se você não vê que a justiça, os frutos de justiça estão aperfeiçoando a vida do santo, então isso é mentira o que você está vivendo. Se arrependa dos seus pecados de verdade e busca o Senhor enquanto se pode achar. Deus abençoe e chama o Adonai. Aleluia! Glória a Deus.